Olá, Roraima, eu sou Leôncio Monteiro e está começando para você aqui mais um Papo M3 Realidades Políticas, trazendo temas relevantes da nossa realidade, do dia a dia da política roraimense e tópicos que muitas vezes no cenário político acabam sendo secundarizados, mas são extremamente importantes e relevantes. Hoje traremos um desses tópicos para a nossa conversa. Eu já recebo conosco aqui a doutora Ana Paula Witt, dermatologista. Seja muito bem-vinda a essa nossa conversa, que a gente sempre aborda o tema político, mas sempre do ponto de vista mais formal, esquecendo alguns detalhes, e hoje a gente vai abordar muitos desses detalhes aqui. Doutora, bem-vinda. É um prazer, Leôncio, estar aqui com vocês nesse programa, né, que a gente tem acompanhado de perto toda a realidade política, então o Papo M3 tá bem na onda, né, vamos chamá-lo assim. Muito obrigada pelo convite, ao Beline, a Ada, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, vamos começar falando um pouco sobre essa especialidade, a dermatologia. O que a dermatologia foca na prática? Para quem está em casa, nunca teve contato com essa especialidade, não sabe exatamente o que um dermatologista faz. Explica um pouquinho para a gente. Bom, a minha formação de médica, né, aqui no Brasil, e dermatologista, membro de várias academias, né, americana, titular da venezuelana, Colégio Ibero-Americano, me traz muita expectativa no futuro da saúde, porque na pele, hoje em dia, é um órgão, que é o maior órgão do corpo humano, Sim. onde se faz muita pesquisa de longevidade, porque tudo começa aqui, né? Tudo começa e termina aqui. Então a pele realmente foi uma especialidade muito certeira que eu escolhi na minha carreira, né? Todo mundo sabe que eu vivi muitos anos fora do Brasil. Eu regressei para cá não faz muito tempo, fazem 15 anos, mas minha formação foi toda aqui e terminei minha formação fora do país, né? Então eu tenho uma experiência muito vasta, graças a Deus, com nomes muito eminentes na dermatologia ética, séria, né? E ela traz para a gente um presente muito especial agora, Leôncio, que é a longevidade. Sim. Todas as pesquisas de longevidade começam agora na pele. Então a pele está sendo como que um marcador científico para a longevidade do ser humano. E isso é um dos pontos importantíssimos, não só na política, na parte social, espiritual, que a gente leva hoje em dia. Viver longo e bem. Exatamente. Esse é um destaque muito importante, porque muitas vezes as pessoas, é, na correria do dia a dia, na rotina, acabam deixando de lado aspectos importantes do cuidado com a saúde. E como a senhora bem destacou, a pele é o maior órgão do nosso corpo, demanda um cuidado tão grande quanto ela, né? Exatamente. Ela mostra muitas coisas, ela mostra doenças internas, né? Que a gente, claro, se a gente fosse publicar um livro com tantos pacientes que a gente viu com lesões de pele, a gente já faz como um raio-x, né? Bate o olho e já mais ou menos diz o que está acontecendo nesse corpo, se ele tem problemas hepáticos, renais, Não. vasculares, imunológicos, né? E de má alimentação, uma má qualidade de vida, Tudo isso ou na tudo pele. isso a gente pode, Puxa eu vida. diria que seria a única especialidade no mundo que não precisa muito conversar, porque o diagnóstico é visual. Claro que completa com a nossa entrevista e a Sim. relação médico-paciente, que é super importante, mas o bater, como aquele diz, né? A primeira impressão é a que fica. Sim. É bem isso na pele, né? Nós realmente temos, a pele é o nosso cartão de visita. Ah, mas você não pode julgar as pessoas pela aparência. É certo, mas eu posso não julgar, mas diagnosticar Sim. pela aparência. E aí a gente toca num tópico muito importante. A gente tem aqui no Brasil um clima extremamente diverso. Aqui no nosso estado a gente consegue ter um clima diverso, a gente tem municípios que são mais frios, outros que são mais quentes. E a pele nesse cenário A maioria é também, quente, né, Leôncio? a maioria absoluta é quente. E a pele é sempre esse órgão que está exposto a isso.
a esse Com calor certeza. intenso, Sim. ou nesses poucos pontos de frio que a gente tem, é um frio não tão intenso assim, mas no Brasil a gente tem dimensão disso. E eu queria que a senhora abordasse um pouco sobre essa questão. Esse nosso clima tão quente, com o sol tão forte, isso naturalmente prejudica a pele, demanda cuidados mais específicos? Claro, a gente precisa ter um cuidado de hidratação, de cuidado mesmo de higiene e de proteção solar, porque é realmente comprovado que os raios de ultravioleta A e B e a luz visível, que também vem das telas de computador, celular, podem vir a trazer um câncer de pele, principalmente sobre essa latitude e longitude que a gente vive praticamente sobre a linha do Equador. É a Uhum. mesma latitude e longitude de Austrália, onde tem o maior índice de câncer de pele do mundo, o câncer melanoma, que é o pior, né? A gente tem os não melanomas e os melanomas, que agora mesmo eu atendi uma paciente com câncer melanoma, que estamos aí conduzindo ela para a melhor abordagem terapêutica. Então, a pele mostra muita coisa. E se você me permite, Leôncio, eu dou a conotação política à pele, Uhum. porque eu atendo no Hospital Coronel Mota. Sim. Eu vejo todos os dias 20 pacientes, provavelmente pela manhã, onde eu vejo condições de pele muito deficitárias, né? E isso me dói muito como uma agente da saúde, como médica, e, e gostaria a gente que existisse essa atenção maior ao cidadão, né, do Brasil. Mostra realmente a aparência e a pele, que é a fronteira entre a sua vida externa e o que você sente dentro de você. Sim. Ela mostra a sua qualidade de vida. E diretamente a qualidade de vida, quem é responsável é a política. Exatamente. Essas ações, a gente sempre diz que a política é aquele ambiente que delibera sobre questões que vão mudar os aspectos das vidas de diversas outras pessoas. Geralmente o público vive as consequências de decisões políticas. Então, é, pegando essa abordagem que a senhora fez, a atenção no campo da saúde voltada à dermatologia ainda está caminhando, diríamos, a passos não tão rápidos quanto o ideal no que diz respeito a esse cuidado? Com certeza. Antigamente eu ouvia as conversas, né, e a gente tem aqui políticos famosos nesse painel Sim, lindíssimo, Mahatma Gandhi, temos aqui Margaret Thatcher, temos Ulisses Guimarães, temos Kennedy, temos o Kubitschek, temos todo mundo aqui importante, né? E eu achava, hoje eu na minha maturidade como médica e digamos assim, uma cuidadora já das pessoas, porque eu já trabalhei muito, né? Então eu já estou numa idade que eu posso fazer essa referência. Então, antigamente, a política ela se apartava dessa responsabilidade. Nós somos aqui os salvadores da pátria. Não, nós não temos responsabilidade na aparência do cidadão. Sim, tem. É diretamente responsável. Não estão aqui para cuidar de uma pobreza que uhum. nasceu não sei da onde. Não, a política ela é diretamente responsável pela qualidade de vida do indivíduo. E Né? isso A gente trata dentro do nosso âmbito muito pequenininho, que é um consultório com 2 cadeiras, uhum. eu de um lado e ele do outro lado, com um familiar ou não, mas é muito pouco nesses minutos que a gente está junto, principalmente numa consulta pública do SUS, que as consultas têm que ser rápidas, né, para a gente poder dar conta. Então a gente não consegue. Então a gente vê uma deficiência muito grande e e o cidadão ele não é mais bobo, ele observa, ele vê se estão usando dessa sua condição de pobreza para escalas políticas. Então, o político realmente verdadeiro é aquele que ama o seu povo e quer vê-lo bem, bem cuidado, bem higienizado, morando bem, vivendo bem, bem vestido. Eu não vejo eu vejo tantos pés duros, que parece um pezinho de cachorrinho, de tão, né, porque é tão quente, então não às vezes usam o sapato adequado ou não tem o dinheiro para comprar um Sim. creme.
Então, isso é muito dolorido para nós, porque nós lidamos diretamente. Claro que quando chega uma pessoa como você, toda cheirosa, limpa, bem arrumada, com a pele brilhante, tudo isso aí, a gente, opa, estou frente a um indivíduo feliz, um indivíduo digno, um indivíduo que realmente traz alegria ao olhar. Mas é muito triste você olhar uma realidade de um país onde as pessoas são menosprezadas, não são levadas a sério, e como quem diz, eu não tenho culpa dessa sua condição. Tem sim. Todos nós temos responsabilidade das condições das pessoas que vivem dentro do Sim. nosso país. Isso todo mundo tem que lutar para mudar essas condições. E é isso que eu acho que nós como médicos também temos que levar essa ideia aos nossos pacientes, né? Interessante uma citação que a senhora fez, doutora, que é a de como a imagem, a pele transmite essa imagem do sentimento, Do sentimento, do estar da pessoa, daquele momento que ela vive. A pele, de fato, tem essa magia, especialmente para vocês profissionais. É uma magia, porque é a nossa realidade carnal. Ainda nós não somos espirituais. Um dia nós vamos viver num outro nível, sei lá, vamos virar uma luz, vamos virar alguma coisa que a gente não sabe o que é. Mas enquanto isso, eu sou eu e você, Leôncio. E eu já percebi, muitas vezes eu vou no Coronel Mota, como por exemplo hoje que eu tenho esse compromisso, que eu vou maquiada, penteada. Você precisa ver como os pacientes me tratam. Me tratam como se eu fosse uma coisa muito importante, porque eu estou bela. Isso cativa e ele quer pegar um pedacinho desse seu para a vida dele. Isso dói na gente, sabe? A gente quer que todo mundo seja assim. Por isso que às vezes a gente vai para o hospital, a gente não vai todo empiriquitado, nem vai assim, porque a gente não quer, digamos assim, colocar o meu que está contracenando comigo nessa consulta médica, constrangi-lo. Essa é bem a palavra, né? Então, dentro disso, os políticos também têm que aprender como se posicionar frente ao seu eleitorado. Interessante essa sua citação, doutora, dos políticos, porque a gente está num período eleitoral. Sim. E, querendo ou não, todo político, naturalmente, é da atividade política, né, zelar pela imagem, mas no período eleitoral isso se intensifica. Né? Os políticos estão procurando estar com uma boa imagem, não apenas no sentido, no sentido figurado, né, mas no sentido literal da palavra, estarem bem arrumados, estarem com uma pele bonita, como a senhora destacou, que é esse cartão de visita inicial, essa primeira impressão que o eleitor terá desse político. E aí, observando a era digital, a era das informações por rede social, a era da imagem gerada por inteligência ou corrigida por inteligência artificial, como que o político hoje pode se apresentar ao eleitor com essa primeira imagem bonita? Bom, eu acho que também seriam para a gente discutir em muitos blocos, né, em outras até, porque cada país também tem a sua idiosincrasia, né, seu estilo cultural. Eu, por exemplo, tive a felicidade de conhecer vários países dentro da minha formação como médica no Brasil e como dermatologista na Venezuela, nos Estados Unidos e nos países hispânicos. Por exemplo, eu fui no parlamento na Austrália, em Sydney. Eu pude assistir um debate, porque é como todo lugar é aberto, né, ao público. Então você vê como é que, vamos dizer assim, como se comporta a aparência de um político australiano, que tem uma origem inglesa, mas que também lida com aborígenes, que são muitos indígenas, que a gente vê também a situação deficitária da aparência de um aborígene australiano. Mas eles, assim, não são apelativos num excesso de beleza, ou seja, não estão com excesso de botox, ácido hialurônico, nem nada disso. E não se permite isso, porque o país tem uma colocação de muita seriedade, né, frente à política. Então, às vezes, comparando a Austrália com o Brasil,
que também é um país jovem, como eles dois, né? Mas a Austrália foi colonizada por ingleses, o Brasil foi colonizado por portugueses, e a gente, por ter o carnaval, o samba, ser um país tropical, colorido, alegre, um país da alegria e das festas, né? Então, leva-se um pouco a esse lado de um país não muito sério dentro da política, né? Então a gente vê alguns políticos exagerarem, às vezes, na sua presença, porque não é nenhum modelo, mas precisa ter uma aparência, digamos assim, digna, uma pele bonita, um cabelo limpo e uma seriedade na sua aparência. Isso é muito importante, não mostrar esse desleixo na aparência. Mas a gente vê que às vezes há um exagero, como um rosto assim, tipo uma Brastemp, assim, esticado como uma geladeira. Não combina isso com um político. Então existe a medida certa das coisas. É preciso equalizar. Equalizar, essa é a palavra, né? Em cada profissão, em cada situação, tem que equalizar a quantidade o modo operante de ser e como você se apresentar ao público. E um destaque específico que a senhora fez, né? Como que essa imagem vai ser recepcionada pelo eleitor? Como é que o eleitor verá esse político? Um político que zela excessivamente pela aparência, pela beleza, muitas vezes transcendendo a naturalidade, ou alguém num outro extremo que é desleixado e que não cuida de nada, nem de si, como essa pessoa vai cuidar da administração pública? Então, tudo isso precisa ser muito bem ponderado, né? Exato. Digamos que a arte de viver é a tradução das interpretações do nosso diálogo, né? Eu volto ao exemplo de quando eu vou no hospital do SUS, toda emperiquitada e maquiada, onde eu sinto um certo constrangimento do meu colocutor, né, que está na minha frente, onde alguns recebem essa imagem com um certo susto e uma admiração e querendo estar no seu lugar. Outros se afasta de você, porque acha que esse mundo não é o dele. Então essa tradução é muito importante para o político. Ele tem que saber chegar ao seu eleitorado, ele tem que traduzir essa leitura que ele faz do que ele necessita. Todos, Leôncio, em um bem comum, independente da idiosincrásia de cada país, como eu citei a Austrália e o Brasil, todos sabem o que é amor. Todos sabem o que é atenção. Então, antes da leitura física, essa linguagem é muito importante na política, mas também passar uma imagem de bem-estar, de frescor, de que você vive bem e que você quer essa vida sua bem para ele, esse eu acho que é, digamos que a clave, a senha, para que você consiga fazer essa recepção com o seu interlocutor. É interessante porque... É uma leitura. Sim, como do lado de cá o eleitor consegue vislumbrar esse político e sentir, como a senhora bem destacou, essa possibilidade de que esse camarada está muito bem e gostaria que eu também estivesse nessa posição, e me transmite segurança suficiente para que eu confie nele, que ele fará esse trabalho. É interessante porque, na prática, essa é a grande preocupação de todos os políticos, né? Aparecer bem, mas aparecer cativante. Exato. Ser alguém que atrai, né? E isso vem muito na política também, que a primeira impressão é a que fica, porque afinal de contas a gente tem uma temporada política que dura pouco, apesar que muitos políticos vêm construindo a sua história já há anos, dependendo da sua procedência, de como, né? Um dia mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre vem à tona, não é assim, Leôncio? Então a gente pode até querer passar uma imagem para alguém que não seja verdadeira, mas um dia o seu eleitor vai saber, e na próxima ele não vai votar em você. Então as coisas têm que combinar, tanto a imagem quanto realmente o seu posicionamento. Eu dou um exemplo, por exemplo, artístico, que eu gosto muito de arte, de artista, todo mundo sabe que eu adoro arte. O Ney Matogrosso.
foi um cara que foi falado, ele foi um cara polêmico, ele fez umas interpretações que ele foi, muitas vezes, foi preso, tinha ordens de prisão na ditadura de 64, beleza. Mas ele foi vivendo e tem músicas, um repertório de música muito interessante, ele usou a música na política, Sim. ele deu a sua mensagem, mas a maior coisa do Lei Mato Grosso é que hoje ele chegou aos 80 e tantos anos, com uma imagem de longevidade, saúde, respeito à sua mãe, que vive até hoje com ele, naquele sítio lá que ele arranjou, não sei, no Mato Grosso, né? Parece que ele tem. Então, ele passou uma imagem, depois de anos de construção e de querer construir uma imagem que muitas às vezes até não creiam devido ao seu posicionamento de ser um artista polêmico, de verdade. Ele vive a verdade, ele vive o respeito, ele vive o amor à sua pátria nas suas músicas, apesar de sua aparência chocar naqueles musicais, né? Mas hoje ele é um cara magro, não é um cara super esticado, mas um cara bem cuidado, um cara que não fuma, não bebe, um cara que ajuda toda a população em volta daquela comunidade que ele vive lá há anos, que ele se recluiu, né, dentro dessa fazenda que ele tem no Mato Grosso, e depois vem agora, né, depois de muitíssimos anos. Então, o seu público é fiel. Exato. Nunca houve uma venda tão grande de discos como ele vendeu agora, porque todo mundo sente que ele realmente foi real. Então é isso que o político tem que... Não adianta ele passar uma mensagem mentirosa. Pode durar 2, 3 anos aqui, mas depois na próxima não emplaca. Então tudo tem que combinar. Bom, e nesse cenário de organizar essa imagem para o eleitor, nessa busca por transmitir essa mensagem, os procedimentos de naturalização, de embelezamento do rosto, da pele, se encaixam como, doutora? Isso vai, de alguma forma, auxiliar ou, numa medida excessiva, prejudicar a imagem desse candidato? Olha, então, como eu disse, né, sempre, como por exemplo, o político busca a sua agência de marketing, umas pessoas sérias que tenham cabeça, como diz o Bellini, né, inteligentes e que pondera a sua trajetória política, né. Na imagem, na presença dermatológica ou estética, vamos chamar assim, porque isso é estética, ele também traduz muitas coisas, né? Quando há um excesso de procedimentos, há uma tradução de que ele é um excesso de vaidade, né? Quando ele tem um equilíbrio de procedimentos, onde ele quer ser agradável, né? Para que a pessoa queira copiar esse modelo de êxito, vamos dizer assim, porque quase todos os políticos, às vezes, que chegam nesse patamar, são pessoas queridas, bem-sucedidas na sua profissão ou no seu empreendedorismo e que têm um desejo, pelo menos a gente quer crer isso, que tem um desejo de melhorar a sociedade a qual ele vive e para isso ele vai servir, né, essa sociedade. Então, é uma mágica, como você disse, é uma fórmula. Então, por exemplo, um botoxinho não está de mau tamanho, mas também não vai deixar um botox com aquela cara assim, que fica muito, né? Uma harmonização, porque a harmonização, Leôncio, tem desde que existem imagens. Os primeiros, digamos assim, estéticos do mundo foram os pintores. Michelangelo, toda aquela galera de gente que pintava quadros, porque naquela época não tinha fotografia. Você contratava ele, falou, não, eu quero que me pintem o meu rosto, né? Primeiro que quem contratava um pintor para pintar o rosto já era um cara abonado, porque era caro e ele queria pôr isso lá na casa dele e tal. Então, já nas primeiras pinceladas, o artista, ou quase um escultor, ele já corrigia as medidas, porque as medidas áureas, ela é um equilíbrio na natureza. Então, às vezes, um papão ou um queixo para dentro, ou uma bochecha retificada numa mulher, ou não é dentro dos padrões de uma beleza que encanta. No sexo feminino tem um padrão e no sexo masculino tem outro padrão. Então existe
conceitos onde o médico estético, dermatologista, cirurgião plástico que está nessa área há muitos anos, tem uma visão e uma tradução muito clara do Sim. que é que fica bem para você. Eu, por exemplo, estou aqui te vendo, eu já estou te analisando. Eu já sei o que eu faria, eu não vou contar Onde é aqui, que eu vou muda, falar né? para ele na consulta, né, gente? Então, eu já sei o que eu faria em você, né? Por quê? Porque são muitos anos, são muitos Sim. rostos, e eu já trabalhei várias idiosincrasias. Eu morei na Venezuela, morei em Miami e moro aqui, né? Eu trabalhei em São Paulo também, né? Sou formada na Unesp de Marília. Então, eu tenho vários públicos diferentes, trabalho desde pacientes do SUS até o alto rango de política. Eu sei mais ou menos onde deve estar a imagem de cada um. Sim. Isso existe. Isso deve ser respeitado, né? Porque se eu colocar também uma pessoa muito humilde, super assim, muito fora dos padrões da comunidade que ele vive, ele vai ser um estranho no ninho. E ele, de vez de ser acolhido e amado, ele vai ser rechaçado. Cria-se esse ambiente de rejeição. Ele vai ser assim colocado de lado. Então isso é uma arte, a arte da apresentação, da beleza. Você não deve, como dizia minha avó, que é um ditado muito importante, nem tão dentro para não queimar e nem tão fora para não esfriar. Ou seja, tenha a medida certa do equilíbrio para você se apresentar em cada lugar e da maneira que exige esse lugar. Muito bem, a gente falou um pouco sobre essa imagem inicial, doutora, mas eu queria abordar um outro aspecto também desse período eleitoral, que é o cuidado direto com a pele. A gente vai ter candidatos e equipes de candidatos nas ruas praticamente o dia inteiro e à noite. E o nosso sol fortíssimo de Roraima acaba se tornando um problema sério para quem vai trabalhar nesse período. Então, queria que a senhora falasse um pouco do aspecto desses cuidados necessários, indispensáveis para essas equipes que vão estar na rua, para esses candidatos que estarão nas ruas, conversando com os eleitores para não acontecer aquela empolgação muito grande de ir atrás do eleitor, conversar com o eleitor, mas acabar maltratando a pele, gerando um problema posterior. Exatamente. Todos eles, eu acho que, né, os chefes, né, dessas equipes, desses times, têm que prestar atenção nos seus funcionários. E o primeiro é o uso de proteção solar, o correto de estar em horas de sol, que nem sempre é possível. Eu já vi muitas vezes times inteiros no semáforo, no sol do meio-dia. Pô, não é legal estar no sol do meio-dia. Vamos estar, né, lá para 5 da tarde, que já está baixando o sol, ou de manhã, que o pessoal está indo para o horário de trabalho. Isso já é um respeito à pele do cidadão, né? Então, eu, como, claro, médica que trabalhou pele a vida toda, mais de 30 anos, quase 40 de medicina e dermatologia, então eu realmente aprecio muito quando o candidato tem esse cuidado com o paciente. Tá aí, Leôncio, uma boa ideia para a gente dar aqui aos nossos ouvintes. Vamos levar protetor solar para todo o time e vamos distribuir também para os eleitores. É esse meu sonho nas esquinas. Olha, protetor, gente, vocês que estão aqui no sol e tal, né? Ter protetores solares no posto de saúde, por que não? Se a gente tem uma Segaf, que é uma farmácia de alta complexidade, sim, onde se comercializa produtos oncológicos e para psoríase e vitiligo, que são produtos caríssimos. Existem biológicos com mais de R$ 2.500 cada caixinha. Por que não distribuir protetor solar nos postos de saúde? Vai ser um gancho muito bom para esse político ganhar a sua campanha. Então, cuidar da pele do seu eleitor num estado como Roraima, como o norte do Brasil, é muito carinho. É muito amor, é muita atenção. E todas as equipes de políticos, com todo o seu time, também ele deve mostrar esse cuidado, para que use o filtro de proteção solar e estar exposto em horas de sol adequado, que seria antes, né,
das 10 da manhã e depois das 3 da tarde. 10 da manhã aqui já tem um sol muito forte, né? Aqui já é. Aqui já tem um cenário bem complicado. Bem complicado. E aí, doutora, em todo esse trabalho, né, nessas andanças que os políticos farão pelo nosso estado, aqui falando da nossa realidade, esse aspecto precisa ser o primordial, né? É o primordial. Para mim, né, eu voto num político que distribui protetor solar para a população, porque eu estou vendo que tem esse cuidado e não é difícil ele conseguir isso. Isso é fácil. Assim também como a aparência dele, né, mostrar esse cuidado com ele dentro dos limites, como a gente já discutiu, principalmente o uso de lasers, né, que agora é a nova, digamos assim, Sim, referência na epigenética. Eu acabei de voltar de Hamburgo, eu falei para você, a gente ficou lá, 30 médicos do Brasil estudando como a epigenética pode dar longevidade a um ser humano. A gente teve vários médicos importantes, Dr. Sinclair, doutora Ariota, aquela doutora como ela chama, Rima, que é a da Lindsay Lohan, de Dubai, só doutores emblemáticos da Índia, de países riquíssimos e países com muita pobreza. Todos eles têm um ponto em comum: o cuidado da pele do ser humano mostra amor, mostra cuidado. E o político que vai se apresentar, ele tem que mostrar esse autocuidado. E nada melhor do que o laser, porque o laser ele vai dar uma densificação da pele, vai fazer uma pele mais grossinha e mais resistente ao sol. Então, nós hoje temos lasers muito importantes que podem aguentar esse clima que nós temos aqui. Ah, mas aqui é muito quente para passar laser. É quente, mas existem lasers de plasma frio, existem lasers que são indicados para a nossa região. Que interessante. Né? Então, tudo isso a gente leva, realmente nós vamos ter um futuro da pele, do cabelo, da beleza, da presença, muito importante. E isso não é de hoje, é que com a Revolução Industrial, é o que eu falo que estragou tudo. Porque veio tudo aquelas empresas, porque você hoje, Leôncio, entra no supermercado, o que tem de bom dentro do supermercado para você comprar? É complicado, não tem nada. É tudo muito industrializado. Tudo tem hormônio, tudo tem agrotóxico, tudo tem conservante, acidulante, tudo. E isso daí, a gente está voltando numa era do cuidado próprio, do cuidado das coisas naturais, da era bíblica, onde a idade era bíblica, as pessoas viviam mais de 100 anos. E o homem se deu conta que quando ele fez a Revolução Industrial e ganhou muitíssimo dinheiro fazendo todas aquelas porcarias que eles fizeram, inclusive o cigarro, todas essas coisas, eles se deram conta que hoje eles têm um prejuízo tão grande dentro dos seguros médicos. Sim. Que eles tiveram que retroceder, comer bem e usar a epigenética, que é conectar esses genes que foram desligados nessa era da Revolução Industrial por uma má qualidade de vida. É isso que nós estamos vivendo hoje, um resgate da saúde real. Como faziam os vikings? Eles saíam, e os vikings, você sabe que eles não caíam os dentes deles, ficavam anos às vezes no mar, porque eles comiam probiótico. O probiótico é aquele famoso chucrutes, que colocava o repolho fermentando com água, e eles comiam isso a viagem toda. Gente, isso regulava o intestino deles e eles tinham uma saúde de ferro. Que interessante. Entende? Então, a medicina está tendo que voltar ao original. A gente está aprendendo a focar nas prioridades na reais. verdadeira saúde, que é esquecer o que a Revolução Industrial trouxe para avançar e ganhar dinheiro. Na realidade, a grande ganância do homem hoje em dia é a longevidade. Todo mundo quer viver bastante e bem, mas para isso tem que ter um modo operante. E a dermatologia é a fronteira dessa longevidade. Que sensacional, é realmente um tema muito rico, que abre um leque muito amplo amplo, é lindo, de observações, não é? De discussões, é incrível. Enquanto a senhora falava, eu estava tentando processar a quantidade de informações, justamente porque é um tema
mais atual do que nunca, né? Mais atual do Todo que mundo nunca. nós vivemos, como a senhora bem destacou, uma era de excessiva busca por enriquecimento financeiro, e agora as pessoas estão se voltando mais para si, para a saúde, para o cuidado, para essa ideia de uma vida mais longa, mas uma vida longa, bem vivida, com muita saúde e com qualidade, né? Exatamente. Isso que a gente só está falando do quesito físico, né? Uhum. Que a gente tem o tripé, que eles chamam os 3 pilares, que é sono, de 8 horas por dia, alimentação adequada, sem muitos, digamos assim, antioxidantes, né? Que oxida a pele. E exercício físico, né? Com a facilidade, com esses jovens que ficam o dia todo em frente do computador, só no joguinho, e não faz nada, e não sobe uma montanha, não anda de bicicleta. E às vezes é na frente do computador trabalhando também. É o dia inteiro. Gente, tem que dar uma parada. Eu mesmo estou estudando super agora para umas conferências que eu vou dar fora daqui do Brasil, e eu estou travada, porque eu deixei de ir pro exercício, para academia. É fundamental, porque a gente já com uma certa idade, isso faz parte da nossa higiene. Comer bem, dormir bem, exercício físico. Isso é a parte física, mas o ser humano não vive só da parte física. Vive da parte mental e espiritual. Então, o equilíbrio de buscar algo superior, algo que realmente preencha a sua alma, isso também faz parte. Então, parece complexo, mas não é. É simples. Doutora, eu já encaminhando aqui para a nossa finalização, queria pedir que a senhora, conversando com os nossos telespectadores e internautas, deixasse alguns pontos principais dessa nossa conversa sobre cuidado com a pele. O que a senhora destacaria para os nossos telespectadores e internautas como o elementar? Isso aqui é indispensável, cuidado básico que você não pode deixar de lado de forma alguma. Bom, então eu gostaria que ficasse muito o conceito para os que estão, nossos caros ouvintes e internautas, né? Que a pele é a fronteira da saúde. Então, a aparência é importante, porque ela mostra se você tem saúde ou não, primeira coisa, tá? Pela pele você traduz muitas coisas. Se as pessoas se mutilam, se machucam, se arranca cabelo, se está cheio de espinha, se está fora totalmente do peso, se tem problemas circulatórios. A pele traduz tudo, sem falar, só de olhar. Então, a pele também é uma continuidade da sua saúde interna. Esse é outro conceito que eu gostaria de ficasse para vocês. Então, pela pele você traduz quem é esse indivíduo, como ele está se cuidando, como ele se ama e como ele é cuidado pela política, pela sociedade, pelo lugar que ele vive. Muito importante. E terceiro, que ela vai ser e já está sendo a fronteira da longevidade. Ela está existindo muitas pesquisas na epigenética que vai trazer para a gente, talvez não muito longe, o ser humano vai viver mais de 100 anos. Já estamos falando sobre Que isso. legal. Já não tem aquele milionário que está trocando todo o sangue com o filho, que não sei o que tá. Bom, isso também é um pouco de influencer, né? Mas passos básicos que podem levar à longevidade. E nesse momento, com o sol que a gente tá, com os furos na capa de ozônio, que isso não é mentira, devido que os danos que deixou a Revolução Industrial, o uso de filtro de proteção solar ficou complexa. Não é qualquer protetor solar, tem que ser um protetor solar de peso e preferencialmente com cor. Não precisa ser uma cor assim gritante, mas que tenha um pigmento para realmente proteger da luz azul, de tudo isso que a gente anda o dia todo com o celular e os computadores, e tudo isso que a gente está aqui dentro, que isso é tudo a luz azul que a gente chama, e o raio ultravioleta A e B, principalmente na nossa região. Então, o uso de protetor solar é fundamental, a hidratação é fundamental, e claro, quem puder usar algum creme que vá retroceder a pele que a gente já tem,
Ah, que legal. que são cremes que têm compostos de epigenética que vão reconectar os seus genes de uma pele lisa, sem rugas, sem manchas, sem flacidez. Já existe. Que É um legal. pouco caro ainda, mas um dia vai ser mais barato. Então, busque o seu médico, o seu dermatologista, seu médico estético para estudar o que é bom para você e realmente conecte-se, né, com a sua pele, porque ela vai traduzir o que realmente você é e o amor que você tem a você mesmo e o amor que você quer dar ao seu entorno. Doutora Ana Paula Vitti, eu quero agradecer a participação da senhora conosco Foi um aqui prazer, no Lúcia. Papo M3 Realidades Políticas e, claro, deixar o convite sempre aberto para próximas oportunidades para a gente discutir muito mais sobre esse tema que é tão importante e tão da nossa realidade. Sim, muitíssimo obrigada, Leôncia, pela oportunidade e espero que vocês cuidem-se mais da sua pele, principalmente. Muito bem, eu quero agradecer você aí do outro lado também pela interação conosco. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, de estar sempre ligado, ouvindo, acompanhando, assistindo e interagindo conosco. É sempre muito importante. Todas as quintas às 5 da tarde nós estamos por aqui. Um beijo no coração e até a próxima.